Esta manhã já foi comentado a primeira parte do capítulo 11, que o Espírito Santo achou por bem embutir no meio dos dois ensinamentos, o da mesa e o da ceia. E parece que podemos também extrair destes primeiros versículos lidos um ponto que está implícito nas palavras escritas aqui. Do 20 ao 22, o apóstolo está falando do comportamento dos crentes, dos cristãos coríntios, em relação àquela refeição, aquela ceia que eles faziam, e também em relação à ceia do Senhor. E aqui nós vemos que o apóstolo repreende a forma deles se comportarem. Então, talvez podemos também ver aqui como é importante a conduta de cada um, não apenas durante aquela 1 hora de reunião, senão em geral para com os irmãos. Por exemplo, no versículo 22, no meio, que envergonhais os que nada têm, acepção de pessoas, quem tem mais despreza o que tem menos. Parece que não é o momento de falar sobre isso. Porém, o Espírito Santo achou por bem, inspirando o apóstolo Paulo para escrever justamente sobre isso, nesse momento, nesse contexto. E eu quero deixar apenas essas breves palavras, pensamentos, para que também meditemos, atentemos na nossa maneira de nos conduzirmos para com os irmãos, pois isso também está relacionado com a ceia do Senhor. Com relação à maneira de se conduzir, gostaria de frisar uma coisa que já foi afirmada nesta manhã, mas talvez, sendo reafirmado, possa cair a ficha, possa ser bem consolidado. O trecho aqui faz menção deles se reunirem em igreja, ou como igreja, dizia uma tradução, que o irmão explicou, é no caráter de igreja. Existem algumas reuniões que têm um caráter de igreja. E o que isso implica? O Senhor Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Então são as reuniões quando nós estamos reunidos ao redor da sua pessoa, tendo ele como elemento central e também para conduzir as coisas. Então, por exemplo, aqui nós está sendo feita a repreensão de que do jeito que ele estava fazendo, ele estava comendo a sua própria ceia. E era para celebrar a ceia do Senhor. Depende-se disso que o Senhor deve estar conduzindo a reunião. E nós temos um salmo que no momento não me recordo o endereço, que diz que no meio da congregação entoar-te-ei louvores. 22. Salmo 22. Onde fica claro, portanto, Salmo 22, um versículo que suporta que o Senhor está no meio da congregação, entoando louvores ao seu Pai, inspirando os louvores, dando o tom. E então vamos ler aqui, Salmo 22. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, diz essa tradução. Só para não deixar em aberto, nós temos, por exemplo, quando nos reunimos para
a livre ministração da palavra, mediante os dons que o Senhor deu à sua igreja, nós temos também um versículo que sustenta que o Senhor está conduzindo, por exemplo, em Efésios 5. Cristo ama a igreja, a alimenta e dela cuida. Né? Então, o Senhor faz provisão para que haja edificação, para que haja exortação e consolação. Então, nessa reunião, nós também estamos na dependência do Senhor para receber dele. Uma outra reunião é de oração, onde temos até mesmo a assistência do Espírito Santo, que intercede por nós e nos orienta nas orações. Então, é um perfil interessante que temos nessas reuniões, no caráter de igreja, porque ali nós estamos na total dependência do Senhor. Na reunião do Partido do Pão, na ceia do Senhor, estamos na condição de sacerdotes, como já foi dito esta manhã. E os sacerdotes estão também na dependência da condução do Senhor, mediante o seu Espírito, para oferecerem um sacrifício ordenado. Imagine vocês, nos ritos do Antigo Testamento, quando havia lá um tipo de sacrifício sendo oferecido. Nós temos as diretrizes em Levítico. Então, quando o sacerdote estava lá se preparando para um holocausto, e o caráter daquele sacrifício era o holocausto, ele não levava o holocausto até a metade, parava e começava um outro sacrifício de ações de graça ou etc. Então, isso fica como uma simples referência para que nós também entendamos que o Senhor está dando tom na adoração, na linha de pensamentos que estamos apresentando no memorial do Senhor ou em pensamentos concernentes ao Deus e Pai e aos seus planos divinos. Então, isso se conecta com o que o irmão Samuel falou. Nós temos que ter uma certa ciência da presença do Senhor, e isso implica em respeitar uma ordem, a ordem que ele dirige, a ordem que ele estabelece. Gestern war ich in einem Haus, da war ein Geburtstagsbesuch oder zwei, da haben wir Geburtstagskuchen gegessen. Ontem eu estava numa casa onde tinha um aniversário de uma ou de duas pessoas, e lá nós comemos o bolo do aniversário. Es gibt auch Anlässe, wo ein Abschied ist, wo auch ein Essen gemacht wird. Existem eventos onde acontece uma despedida, também fazem lá uma refeição. Aber hier in diesen ersten 3 Versen, die wir haben, da müssen wir die Gegebenheiten verstehen, die damals hier in Korinth waren. Mas aqui nesses 3 versículos primeiros que nós estamos contemplando, nós temos que ver qual é o acontecimento naquela ocasião onde os coríntios estavam. Das Mahl des Herrn ist nicht etwas, wo wir trinken, wo wir feiern, wo wir uns satt essen. A ceia do Senhor não é um lugar onde nós comemos, bebemos e nos fartamos. Das sollen wir zu Hause tun. Isso nós devemos fazer em casa. Aber das Herrenmahl, das Mahl des Herrn, es ist gekennzeichnet durch ein Brot und durch einen Kelch. Durch 2 ganz einfache Dinge. Mas a ceia do Senhor ela é caracterizada por um pão e por um cálice. 2 coisas bem simples. Und was will der Apostel Paulus in Vers 21 sagen, wenn er sagt, dass die einen hungrig sind und dass die anderen trunken sind? E o que quer dizer o apóstolo Paulo quando diz no versículo 21 que alguns estavam se embebedando e outros estavam com fome? In der Anfangszeit der Christen waren die Christen täglich zusammen. No começo do cristianismo, diariamente os crentes se reuniam. Und sie aßen auch zusammen, sie hatten Gemeinschaft untereinander. Eles tinham comunhão uns com os outros e também eles comiam juntos. Und wahrscheinlich war es in Korinth so, dass es sehr Reiche gab und auch Ärmere gab. E pelo jeito lá entre os coríntios haviam os mais ricos e existiam também os pobres. Und dass verschiedene Mahlzeiten sehr üppig gemacht werden, ein besonderes Essen gab. E de que em diferentes refeições era bem típico aí que tivesse diversidade.
Und vielleicht glaubten die Korinther, weil wir so zusammen sind und wir haben es gut, dann ist das Herrn Mahl. E talvez os coríntios imaginassem, porque estamos aí juntos e estamos passando bem, então é a ceia do Senhor. Und es war sogar so, dass manche Ärmere gar nichts zu essen bekamen und dass manche sogar so viel Alkohol getrunken hatten, dass sie betrunken waren. E aí acontecia que, de repente, alguns mais pobres nem tinham o que comer e que outros chegavam a ficar embriagados. Darum sagt er in Vers 22, habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? E aí então ele diz no versículo 23, vocês não têm casa para comer e para beber? Und dann sagt er dahinter, oder verachtet ihr die Versammlung Gottes und beschämet die, welche nichts haben? E Vers 22 in der Mitte. daí no versículo 22, no meio diz assim, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Es ist auffallend, der Apostel Paulus bringt immer den einzelnen Christen mit der Versammlung in Verbindung. É notório que o apóstolo Paulo sempre coloca o indivíduo em ligação com a igreja. Das ist sehr wichtig, dass wir das auch verstehen, dass alles, was wir tun, letzten Endes etwas von der Versammlung Gottes zeigen soll. Möge es schlecht oder möge es gut sein. Aber immer wieder sieht auch die Welt, sehen solche draußen etwas von der Versammlung Gottes. É importante notarmos que tudo que nós fazemos, tudo que o indivíduo crente faz, reflete um testemunho para fora. É visto pelos de fora, pelo mundo. Testemunho da igreja. É um testemunho que, enfim, reflete sobre a coletividade, sobre a igreja. Darum kommt er auch sagen in Vers 20, wenn ihr nun an einem Orte zusammenkommt, so Por isso ist, ele pode dizer também no versículo 20, quando vos reunis no mesmo lugar, so ist das nicht des Herrn Mahlessen. e que isto não é a ceia do Senhor que comeis. Nicht, dass er das verurteilt, dass Gläubige zusammenkommen, auch das, wir wissen aus der Schrift, Gastfreundschaft ist etwas sehr Wichtiges und Schönes. Não que ele condenasse o fato deles estarem se encontrando, afinal, a hospitalidade é alguma coisa importante e é bonito. Aber es ist schön, oft wie der Apostel Paulus ganz klar und deutlich sagt, das ist es nicht, aber jetzt soll es so sein. Und dazu werden wir dann jetzt auch kommen. Mas aí então o apóstolo Paulo fala que isso não é a ceia. Dazu werden wir dann ja jetzt auch kommen, was der Apostel Paulus von dem Herrn empfangen hat, was das Herrn Mahl ist. E aí então nós chegamos ao ponto do versículo 23, onde ele diz o que é a ceia, o que ele recebeu do Senhor. Portanto, a ceia do Senhor é atrelada a duas coisas. Primeiramente, a ceia do Senhor só pode ser celebrada, como falamos, embora eu mesmo falei hoje meio que não é a palavra correta, talvez, quando nós nos ajuntamos em igreja. Isso é um pré-requisito. A ceia do Senhor não existe fora esse requisito. Então, uma reunião que não está em caráter de igreja não tem condições de ter a ceia do Senhor presente. E já ouvimos o que significa estar reunidos em igreja. Eu gostaria de acrescentar apenas um ponto ainda. Já falamos que é quando a autoridade do Senhor é respeitada em todas as coisas. Isso inclui também que esse ajuntamento, essa reunião em igreja, localmente, o testemunho local tem condições de aplicar disciplina. É um outro ponto que é importante. Uma reunião que não é em condições de aplicar disciplina não é uma reunião em caráter de igreja. Exemplo, hoje aqui. Estamos aqui reunidos de várias localidades. Muitas vezes até dizemos, estamos reunidos ao nome do Senhor aqui. Não, estamos reunidos aqui em conferência com o Senhor presente. Mas não é uma reunião no caráter de igreja ao nome do Senhor, onde Ele tem todos os direitos, inclusive Ele não determinou necessariamente o assunto. O assunto estava predeterminado. Ele não tem a total liberdade de dirigir, como no Ministério Livre, por exemplo.
e tampouco essa reunião aqui teria condições de aplicar uma disciplina que, em primeiro plano, é uma responsabilidade local, embora tenha efeitos para todo o corpo, e deve ser respeitado em todo o corpo. Uma reunião em igreja também deve ter uma continuidade. Isso o irmão Davi salientou bem quando ele falou, não pode ser ocasionalmente, em algum momento, simplesmente porque agora vamos nos juntar e ter a ceia do Senhor. Não, um testemunho só pode ser prestado numa continuidade, por isso sempre lemos de igrejas locais, de testemunhos locais, atrelados a um lugar específico, seja uma casa, uma cidade ou uma região. O segundo ponto é, dos versículos 20 a 22, acabamos de ouvir da ordem, ou da desordem. O apóstolo Paulo faz uso aqui de uma desordem existente no meio dos coríntios, para mostrar então qual que é a verdadeira ordem da parte de Deus para essa instituição da ceia do Senhor. E ele diz bem claro para eles, se vocês estão fazendo alguma coisa conforme a sua própria cabeça, que não condiz com as diretrizes do Senhor, então isso não é comer a ceia do Senhor. Vocês estão dando um nome bonito para aquilo, mas é o nome errado para a coisa errada. A ceia do Senhor é outra coisa. Isso ele explica então a partir do versículo 23. E ele mostra claramente que também ali o que voga, o que importa é a autoridade do Senhor. Ele diz, eu recebi isso do Senhor, inclusive o que também vos ensinei, eu já ensinei isso para vocês. Não sei por que vocês estão fazendo diferente. E assim como ele o recebeu do Senhor e ensinou para eles, o Espírito Santo deixou registrado para nós. Então é uma instituição, uma ordem que vem diretamente do Senhor. E convém que observemos então essa ordem que o próprio Senhor estabeleceu. Do contrário, podemos até chamar de ceia do Senhor, mas não seria a ceia do Senhor. Nós temos no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas o que é chamado de a instituição da ceia pelo próprio Senhor. João deixa de fora. Ele não fala sobre isso. Mas, em contraparte, ele se estende por, se não me engano agora, 4 capítulos, relatando as últimas palavras do Senhor Jesus naquela noite. Até mesmo o momento único quando o Senhor Jesus lava os pés dos seus discípulos. E agora o apóstolo Paulo, de certa forma, complementa os relatos dos evangelhos e nos dá instruções a respeito da ceia. E em contrapartida dos evangelistas, o apóstolo Paulo não estava lá naquela noite. Mas a autoridade dos seus ensinos se baseia justamente nas primeiras palavras do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor. Se a primeira ceia foi instituída pelo próprio Senhor e relatada pelos apóstolos ali presentes e os discípulos também, agora o próprio Senhor passa as instruções diretamente para o apóstolo e ele os repassa por meio dessa carta para os coríntios e também para nós. E creio que essas poucas palavras nos mostram bem claramente a importância e a relevância que tem esses poucos versículos. Foram palavras do próprio Senhor Jesus para Paulo e ele as registrou fielmente e nós fazemos bem se as seguimos também fielmente.
várias vezes nós vemos esses textos que lemos, Paulo, o apóstolo Paulo, menciona o nome do Senhor, a ceia do Senhor, e sempre fazendo referências ao Senhor. Por que isso? Primeiramente porque é uma carta e ele está destacando a importância do Senhor está dando um destaque especial ao Senhor. Eles haviam esquecido desse Senhor. Não estavam honrando a esse Senhor. Eu também me ocupei exatamente com esse mesmo pensamento e que o irmão acabou de colocar. E quando eu li de que o Senhor havia dado diretamente para meu coração, começou a pular, porque eu fiquei emocionado de ver tal a importância que tem esse tema. O irmão já destacou, desculpa eu estar repetindo aqui, mas para mim foi muito importante isso, de forma que o Senhor disse isso a Paulo especialmente para que isso fosse divulgado nas igrejas e nos seus ministérios, para reforçar esta importante reunião, que é a reunião do partir do pão, a reunião da ceia. É algo que deveria falar muito forte conosco, é algo que deveria falar, estava falando fortemente com aqueles irmãos de Corinto. Mas, entrando no tema da ceia do Senhor, é importante talvez nós destacarmos pelo menos 4 fundamentos que regem a ceia do Senhor. O primeiro deles, já foi falado aqui, mas é importante nós reforçarmos, é que esse memorial, ele é feito à pessoa do Senhor Jesus. A pessoa do Senhor Jesus tem que estar em destaque. Esse é um dos fundamentos. Outro fundamento é que as obras do Senhor Jesus devem ser manifestadas na ceia do Senhor. Outro fundamento é que seja proclamada, anunciada a morte do Senhor Jesus. E por último, e não menos importante, é de que a vinda do Senhor Jesus seja também manifestada nessa importante reunião do Partir do Pão. Portanto, são 4 fundamentos importantes que devem estar presentes na ceia do Senhor, no Partir do Pão. Lembrando que quando nós fazemos referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós nos lembramos do nascimento do Senhor Jesus Cristo, nós lembramos da morte do Senhor Jesus Cristo, nós lembramos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e nós lembramos da glorificação do Senhor Jesus Cristo. São esses aspectos que se manifestam na ceia do Senhor. São até aspectos importantes, aspectos relevantes. E aí, eu queria também tocar num ponto aqui, falando da importância da ceia do Senhor, do memorial, da celebração, e para nós não nos contradizermos, talvez explicar um pouquinho por que é que nos livros de Wycliffe fala do termo festa, que talvez, como diz o irmão, não seja tão adequado. Por que no livro de Campbell fala pelo menos 4 vezes, se não 5, de festa? Por que no livro de Torte é um livro espanhol,
Fala também por 4 vezes de festa. Então é importante, talvez, nós entendermos esse tema, porque senão nós estamos lendo dos livros essa palavra e de repente estamos dizendo que não é bem assim, não é? Então nós temos que entender o contexto que esses livros, que essas literaturas estão usando o termo festa. Se nós pegarmos o contexto, todos, ele está se referindo, esses autores, de que este evento, que é a ceia do Senhor, esta reunião do partir do pão, não é uma reunião de lamúrias, não é uma reunião de tristeza, mas é a reunião onde nós lembramos a memória do Senhor e inclusive da vitória do Senhor. Portanto, esses autores, eles colocam esse tema como festa, não como festa, porque se nós analisarmos como no mundo contemporâneo, festa para nós o que é? É festa de aniversário, é festa de casamento, é festa de não sei o que, outras coisas, né? Se nós formos para Israel, a festa tem uma outra conotação. Festa da Páscoa, festas diversas que haviam lá. Mas a conotação que querem dar aqui é o momento, não é a reunião onde nós pedimos bênção, não é a reunião onde nós fazemos petições, mas nós lembramos do Senhor. Por isso é importante. E por isso a responsabilidade, o zelo, a contextualização desta reunião. Para que ela tenha conotação com esses 4 fundamentos. Eu não sei se tem mais fundamentos, foram os 4 que eu destaquei aqui, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a obra do Senhor Jesus Cristo, a morte do Senhor Jesus Cristo e, por último, é o que eu falei, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então temos que estar conectados a estes temas quando nós fazemos participação na ceia do Senhor. Lembrando que esta reunião é do Senhor, portanto o Senhor vai dar aquilo que vai sendo conduzido dentro dos corações de cada um daqueles que participam audivelmente e aqueles que não participam audivelmente, como as mulheres, também estão participando, ou deveriam estar participando ativamente com o seu coração cada vez mais acalorado.